Olá, Macagues, bem-vindo a MacagueCast. Hoje estamos no episódio número 36 e trago aqui jovem empreendedor que quer impactar a África e o mundo. Um jovem que criou um dos maiores movimentos de empreendedorismo juvenil em Moçambique, o CEO Summit, onde traz gestores de alto gabarito para discutirem que país temos, que negócios é que fazemos, que interações é que fazemos. Mas é uma pessoa que tem uma história incrível, inacreditável, de onde veio e onde é que está hoje. Mas não vou falar muito, porque tenho o privilégio de estar aqui com Afonso Costa. Muito obrigado, bem-vindo ao MacagueCast. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com o mestre. Eu considero Daniel David mestre e sempre que tenho a oportunidade de sentar consigo, aprendo muito e espero de alguma forma aprender nesta conversa. Vamos todos. MacagueCast é uma conversa, Afonso, que é uma conversa que queremos explorar alguns insights para que os macacos lá em casa possam aprender através da trajetória dos convidados. O que eles fizeram, o que é que estão a fazer, de onde é que vieram. E essa história ajuda a impactar e a transformar vidas lá fora. E vamos começar por aí. Quem é este jovem Afonso Costa? De onde é que vem? Afonso Costa. Afonso Costa vem de uma família humilde. Eu sou o filho mais velho da minha família. E o Afonso Costa é um jovem que acredita... De quantos irmãos? Eu tenho seis irmãos, 3 na minha mãe e... Não, somos 10. Isso é tipo de família africana. O tipo de são família assim. africana, dos Machanganas, em particular, especial. Somos 10, chegamos 10, sim. Então, venho de uma família humilde. Então, é o irmão mais velho de todos eles? Eu sou o irmão mais velho de todos eles. Oh, uau! Eu sou o irmão mais velho de todos eles e venho de uma família humilde, como a maioria dos moçambicanos. Não só moçambicanos e africanos também. Venho de uma família humilde. E a minha mãe teve-me com 22 anos. Uma machangana, migrou para Maputo. Meu pai estava a trabalhar numa das empresas cá, Soar de Coxa. E a minha mãe ficou aqui. O meu pai viu a oportunidade de ir viajar para a África do Sul, não trabalhar nas minas como Daniel David, mas ele trabalhou nas farmas. Então, a minha mãe, com 22 anos, teve-me a cesariana. Aqui em Maputo? Aqui em Maputo. Ela sozinha... Qual é a vossa origem? É daqui de Maputo? Ou... É de Gaza. É de Gaza. Então, saíram de Gaza para Sim, Maputo? para Maputo. Então, ela sozinha, ela conta-me esse episódio, eu guardo com muito carinho esse episódio. Ela, de alguma forma, comprava milho e processava em farinha. E nesse processo de gestação, como gestante, ela não podia carregar coisas pesadas. Ela teve-me a cesariana. Ela não tinha como fazer mais aquele trabalho um pouco pesado. E ela conta um episódio muito interessante. É que eu fiquei 6 meses sem usar fralda. Naquela altura, aquelas fraldas eram aquelas toalhas. Eu não tive a oportunidade de usar durante 6 meses. Ela rasgou caplana e me cobria. Um episódio muito interessante. Durante 6 meses. Um episódio muito interessante é que ela ia para o controle no Estado Central. E chegava lá, para entrar, ela tinha que entrar sozinha. Ela não tinha ninguém para entregar. Aliás, a criança, o bebê, neste caso eu, e pedia às pessoas que estavam no banco para me assegurar. As pessoas não aceitavam, porque certamente eu ia fazer xixi neles. Então, o que ela fazia? Colocava-me embaixo do banco, no Estado Central. Colocava-me embaixo do banco, ela ia fazer controle da ferida e saía. Não me roubaram, estou aqui. Então, é um dos pontos mais incríveis que eu olho e falo, eu sou improvável, eu sou sobrevivente. E quando eu nasci... Ela era corajosa. Ela era corajosa. Não tinha alternativa. Não tinha alternativa. Mas as enfermeiras não poderiam ajudar, não ajudavam, não, naquela altura. Não, eu não posso precisar, no entanto, é uma história que ela conta. Então, eu nasci com problemas respiratórios, tive que ficar, ela fala assim,
um ano agora também como tubo, né? Ficar a respirar por tubos. E mais esse episódio, então eu olho e falo, eu sou improvável. Então, as minhas lutas, os meus desafios, é por isso que eu talvez sou muito apaixonado por caos. Quando a minha vida está tranquila, os meus projetos, eu tenho que inventar um novo projeto, porque eu penso que Deus, de alguma forma, me colocou por algum propósito. E todos esses episódios que aconteceram era de alguma forma me forjar para algo maior que os meus olhos ainda não viram, meus ouvidos já não viram, mas estou com muita saudade do que vem pela frente. Uau, isso é muito forte. Mas naquela altura, aos 14 anos, já vendia brincos na feiras. Conta-lhe essa história. Bom, 14 anos é um momento em que eu começo a vender minhas coisas. Eu cresci no mercado. O que quer dizer crescer no mercado? Crescer no mercado é... A minha mãe, quando ela viu que a vida estava um pouquinho mais dura na cidade de Maputo, ela decidiu voltar. Porque ela vinha de uma família que tinha um pouquinho mais de condições em relação ao meu pai. Então, ela voltou para Gaza. Gaza onde? Para Macia. Macia. Então, ali, ela começou a empreender com uma banca, aquilo chama-se banca, de chá para colocar óleo, colocar feijão, colocar açúcar, arroz. E eles faziam esse negócio. O meu pai volta da África do Sul, eles continuam a fazer esse negócio, obviamente a crescer cada vez mais. Então, o meu pai me colocava no carrinho de mão para o mercado. Eu cresci no mercado e me colocava na bicicleta para o mercado. E praticamente eu cresci a vender. Então, é uma das coisas que mais gosto de vender. E eu fui crescendo. O negócio deles também foi crescendo. Eles montaram uma loja, aquilo chama-se barraca na nossa língua, mas é uma loja um pouquinho mais grande, um pouquinho já apreciável. E eu cresci nesse ambiente. No entanto, o meu pai sempre falava para nós, no caso, tu tens que estudar. Tu tens que estudar. Então, de uma ou de outra forma, eu queria fazer um negócio, porque naquela altura, como muitos moçambicanos, obviamente muitos talvez possam ter tido a oportunidade, mas na minha família não existia nenhuma professora. Aquela tia que quando você cresce, chega na 7ª classe, fala, quando fazer 10ª classe, me procura. Na minha família eu não tinha. As minhas costas estavam congeladas, eu não tinha costas quentes. Então, a única referência que eu tinha era os meus pais, e que eles tinham um negócio. Então eu também queria criar um negócio. E pedia para o meu pai, eu quero fazer um negócio. Meu pai fala, não, tu vais deixar de estudar. Tu tens que estudar, tu vais deixar de estudar. Não tem como. Não, o teu pai disse para deixar de estudar para fazer negócio? Não. Ou não vais deixar de estudar? Tu não podes iniciar um negócio, tu vais deixar de estudar. Ok. Não podes fazer negócio porque isso vai te impedir de estudar. Vai impedir de estudar. Então o teu pai queria que continuasse a estudar. Continuasse com os estudos. Também eu gostava de estudar, sem sombra de dúvida, porque a minha rotina era muito fechada. Eu cresci uma treva. Era casa, igreja, escola, casa, igreja, escola e mercado. Essa era a minha rotina. Então, maior parte do tempo, eu tinha essa vontade de ler. Naquela altura, com 14 anos, já estava a ler The Secret, The Power, The Magic, que eram livros incríveis que tinham me oferecido. E esses livros, que falavam de manifestações, entre vários outros, e eu sempre tive essa vontade eu sempre gostei de fazer várias coisas. Eu literalmente fiz tudo. Eu arranjei celulares, ainda novo. Pegava o celular e trocava fita. Então, eu sempre gostei de fazer dinheiro. Então, o meu pai falava, não, tu não podes fazer isso. Tu tens que continuar a estudar. Porque ele não queria que eu tivesse os desafios que ele teve, né, na sua juventude. E, por alguma razão, tive um irmão da igreja que queria um celular. A minha tia, por acaso, tinha um celular de Nokia que tinha perdido ele, tinha quebrado o LCD. E um irmão da igreja queria aquele celular. E em troca me deu um leitor DVD. Bom, esse leitor DVD é do irmão Felipe. Deu-me esse leitor DVD. E esse leitor DVD tinha problemas de ler disco. Eu abri aquele leitor DVD, consertei aquilo ali. E estava a usar. E por alguma razão, um jovem passou da minha casa, viu aquele leitor e quis comprar.
e vendia aquele leitor. Na altura foram 1.700 meticais. E eu já queria negócio, porque eu tinha um pastor que era empresário hoje, naquela altura também era empresário, que era o nosso pastor. Ele olhou para mim, Afonso, tu és muito inteligente, tu tens que fazer negócio. Eu não sei o que eu vou fazer, não tenho dinheiro. Ele fala, tu podes começar com brincos. E eu já tinha aquele dinheiro. Na altura não tinha idade para abrir uma conta bancária, pedi à minha mãe para abrir uma conta bancária. Por alguma razão, depois de sair o cartão, eu não sei o que acontece, como a maioria dos moçambicanos, acontece muito, o meu dinheiro voava no banco. Tirava 100. Tirava Então, 100. investiu Não, o dinheiro, antes de investir. pôs o dinheiro Comia no banco, dinheiro. Sim. teve aquele dinheiro que Esse ganhou com 1.700. DVD, Sim. foi pôr no banco. Fui pôr no banco, na conta da minha mãe. Sim. Só que tirava um pouco. Depois ficou, acho que foram 800 meticais. E levei esses 800 meticais, esse valor que eu tinha, para Espamanim. Fui lá comprar banhado do... Espera, estava em Macia ou já Sim. estava em Maputo? Não, estava na Macia. Então saiu da Macia Sim. para a cidade de Maputo, para Espamanim. Para Espamanim, para fazer estoque de brincos. Comprei, naquela altura, os brincos estavam a 60 meticais, 50 Para que meticais. escolheu brincos? Porque era um negócio, naquela altura as mulheres gostavam muito do ouro e muitas das mulheres não tinham condições de comprar ouro e compravam banhado de ouro e tinha muita saída. Então, eu fui comprar no Espamanim, banhado de ouro, brincos, colares, anéis de casamento. Então, os brincos, dependendo daqueles pequenos, mais bonitos, eu vendia a 250, 300. 250, 60 mil para 250. Não, então, 60 meticais. 60 meticais para 250, meticais. estamos a falar 4 vezes mais, aproximadamente. E comprava aqueles colares e vendia na escola, na minha escola, vendia no mercado, andava de casa a casa vender esses brincos. Quando se recebia na açucareira de Chinaval, eu ia lá, pegava um papel A4, colocava ali e colocava os brincos. As pessoas passavam, compravam os brincos. Quando recebiam em Magude, recebiam em semanas diferentes. Às vezes começava-se em Chinaval, depois Magude, ia para Magude vender os brincos. Andava nas feiras, algumas feiras, vendia em Prado Belém, conheço o Prado Belém, a vender de casa a casa. Então fui crescendo pouco a pouco. No mesmo ano... Quantos anos ficou a vender brincos? Muitos anos. Os brincos foram muitos anos. Transformaram a sua vida? Sem sombra de dúvidas, porque graças a esse negócio consegui pagar a minha licenciatura em contabilidade e auditoria. Não parou de estudar? Não parei de estudar. Está bem. Sim, não parei de estudar. Eu sempre gostei de estudar. É uma coisa que eu continuo a fazer até hoje. Então, eu criei uma montra, fui fazer uma montra para colocar brincos. Arrendei uma barraca, que lá era uma barraca muito grande, e eu só tinha uma montra, não tinha outros produtos para colocar. E eu colocava lá uma lâmpada ali para fazer os brincos brilhar mais. Só que o que acontece? Eu não vendia ali naquela barraca. Então eu preferi voltar para a rua, chama-se vendedor ambulante. Eu era vendedor ambulante e fazia mais dinheiro do que estava na barraca. Mais tarde fui alugar um contentor que estava no lugar estratégico. Aí comecei a colocar produtos de beleza de mulheres. Naquela altura saíam várias coisas, vernizes, pensos, entre várias outras coisas. Eu fui fazendo isso e fui crescendo pouco a pouco. Fazia estoque de vários produtos. E onde é que estudava na altura? Na altura eu estava a estudar na Macia. Tinha uma escola secundária em Dionísio na altura. E depois, mais tarde, fui crescendo. Voltei já para uma barraca, que já era uma loja. Comecei a comprar roupas femininas, a fazer estoque de roupas femininas. Comprava na Baixa da cidade, em Chipamanim, e na China City, em Joanesburgo. Já viajava para a África do Sul para fazer compras? Viajava para a África do Sul, fazia compras na China City, e voltava, tinha lá também brincos, também estava lá acompanhados. Só que o ouro sul-africano era diferente daqui. Então, tinha os dois. Daqui, nacional, aquele que literalmente era nacional,
e o sul-africano. Então, fui crescendo. E graças a isso, quando eu vim para cá, mas antes disso, antes de vir para cá, eu fiz exame de admissão, onde reprovei, graças a Deus. Então, porque o meu pai sempre tinha esse sonho de Exame de admissão onde? em Xaixai. Em Xaixai. Sim, para fazer medicina. Porque o meu pai já mexia com esse lado farmacêutico, venda de medicamentos. Então, ele tinha que ser doutor. Doutor era médico. Então, eu fui seguindo. E eu reprovei. Mas aí, quando me perguntaram os resultados, deu um episódio muito interessante. Tinha uma menina que era da igreja, um pouquinho mais familiar, a Ayanda. Hoje ela é médica, ela foi estudar artesania. Reprovamos juntos. Depois ela teve uma oportunidade de bolsa, foi estudar artesania. E quando eu volto a casa e perguntam os resultados, eu digo, mesmo a Ayanda chumbou. Para não dizer que... Só para eles verem a dimensão, qual era difícil o exame. Porque a Ayanda era referência. Era a referência da escola, era a menina mais inteligente da escola. Então, mesmo a Ayanda chumbou. Então, para atenuar o impacto negativo. Atenuar o impacto. Então, o meu pai ficou triste. O meu pai sempre foi muito exigente conosco, sempre nos forjou para o mundo. O meu pai nos meteu numa talana mesmo, nos forjou para sermos homens. Então, o meu pai ficou triste com isso. Eu tinha que continuar, eu tinha que entrar numa faculdade privada, o meu pai falou, não tem dinheiro. Eu só vim para cá. Primeiro, antes de entrar na faculdade, vim para cá. Mas antes de passar para Maputo, para vir estudar, queria entender onde é que estava a lógica, onde é que veio o racional de comprar produtos, quer de beleza, quer brincos, para as mulheres. Detectou alguma lacuna no mercado? O que lhe deu o clique de que não, vou vender produtos de beleza e produtos para as mulheres? Bom, eu penso que eu sempre tive a oportunidade de Deus me agraciar com um olhar um pouquinho diferente da maioria. E eu acredito que seja esse olhar que ajudou-me, porque sempre tive a oportunidade de olhar atrás do óbvio. Obviamente existiam vários negócios, mas por ter crescido no mercado e ver o consumo das mulheres, as mulheres gostam muito da beleza, investem mais na beleza. E são produtos que têm muito fluxo. Não preciso ficar 4 dias sem vender. Então, eu acredito que esse foi um dos motivos de olhar para as mulheres que consomem mais, as mulheres que investem mais na beleza. E acabei, por ter também começado com brincos, me deu esse olhar, porque as pessoas perguntavam, não tem coisa X, não tem pensos, não tem... Então, onde que eu posso comprar? Às vezes conversavam, estando ali, eu tenho que passar de um lugar, comprar coisas então, X, tinha aí aquilo que chamamos o feedback delas, daquilo que poderia investir. Daquilo que poderia investir. Isso é muito bom. Então, eu acredito que talvez isso possa ter contribuído. E também a influência desse mundo de brincos, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com o meu público-alvo com brincos eram mulheres. Então, acabou sendo muito mais interessante. Então, eu terminei a 12ª, chumbei em medicina, graças a Deus, veio para Maputo. Mas quando eu chego a Maputo, eu faço a inscrição em Geologia e Mineração. Quando faço Geologia e Mineração, mas eu nunca tive um desejo, uma vontade em trabalhar para alguém. Nunca tive essa paixão de procurar emprego. Queria fazer o seu próprio, criar o seu próprio negócio. Sim. Então, quando eu faço Geologia e Mineração, porque eu já tinha estudado em Manica com 18, 19 anos, eu tinha estado em Manica. Não tinha familiares em Manica. Aventura. Foi fazer o que é Manica? Ia lá, eu queria entender como funcionava o negócio de ouro. Fui para Manica, Chimoio, de Chimoio para Manica, 60 quilômetros para Manica, de Manica para Penhalonga. Penhalonga dista a 15 quilômetros de Manica, chama-se Quinta de Fronteira. Eu acredito que os nossos irmãos, o Anaro, o Lineu, conhecem muito bem esses lugares. Então eu fui para lá. Fui conhecer,
por eu estar a trabalhar E como é que chegou aos teus ouvidos que Manica tem ouro? eu tive a oportunidade sempre de ter um bom network. Eu sempre tive a oportunidade de conhecer várias pessoas e os jovens que eu conheci falaram: eu sou de Manica, é para lá, tem ouro. Minas de Ouro. Minas de Ouro. Eu tenho que conhecer esse lugar. E fui para lá, conheci esses lugares, conheci uma família que me recebeu muito, muito bem, que são amigos até hoje. Uma senhora era em casa do Rego, aquela família. O jovem era filho, era sobrinho daquela família, em Penhalonga, recebeu muito bem. Então, através disso, eu comecei a olhar como que eles faziam, tinha que comprar bombas, tinha que comprar mantimentos para aqueles garimpeiros. Existe a extração do ouro ilegal, sim. ilegal. Sim, não participei muito. Não participei muito. Então, quando eu volto, entro em geologia e mineração. Essa era a motivação, para entender o business, como funcionava o negócio do ouro. Então, quando chego lá, faço a inscrição, volto para a minha casa. Eu falo para o meu pai, usei meu dinheiro, transporte, tudo. Porque o meu pai estava muito triste. Não tinha capacidade? Não, tinha capacidade. Tenho que honrar o esforço dele. É um homem inteligente, extraordinário. Meu pai é um homem extraordinário. Não, mas ele estava frustrado, estava zangado, porque eu não queria fazer medicina. Tá bem. Sim, eu não queria fazer. Desviou-se daquilo que era o sonho dele. Sim, desviei do sonho. E foste seguir os teus sonhos. Fazer em Xangai, cena aditiva, né? Seguir os teus próprios sonhos. Então, você já é adulto, você decide as suas coisas. Então, quando faço a geologia e mineração, começo a olhar, eu vejo as professoras que falam muito bem daquela área, mas eles não tinham resultados. Eu olhei aquilo e falei, não é para mim. Então, eu faço inscrição para contabilidade de autoria. Porque eu já tinha muitos negócios, eu queria entender como funcionava o mundo empresarial. Então, faço contabilidade de autoria e começo já a viver na cidade de Maputo. Em que ano é que foi? Aquilo foi em 2013. E começo já a fazer a minha faculdade de contabilidade de autoria. E quando eu estava a estudar contabilidade de autoria, eu ia para o Ministério da Juventude e Desporto. Eu era já o filho do Ministério da Juventude e Desporto. Ali no Ministério da Juventude e Desporto tinha uma biblioteca. Eu saía daquela biblioteca às 21 horas, com aquela porta dos fundos. Trancavam aquela porta principal, eu saía daquela porta dos fundos e aquela senhora... O que é que ia fazer lá? Só para ir ler os livros? Sobre negócios, sobre empreendedorismo. Eu sempre fiquei apaixonado. Não lembro muito bem da senhora, o nome daquela senhora, mas lembro também do fundador da Anjo, o Kembo. O Kembo às vezes vinha lá às 18, me encontrava lá a estudar. Aquela senhora dizia, Costa, vou te deixar, eu estou a ir embora. Já era colega daquela senhora. Então eu ficava no Ministério da Juventude a estudar, a ver alguns livros, e comecei, enquanto eu estava a fazer, o meu negócio continuava em Gaza. O negócio... A minha loja continuava. Ela que garantia a pagar. Então já tinha empregado já? Já tinha uma empregada. E de referenciar que a minha empregada não era qualquer uma. Era a sobrinha do diretor da escola. E facilitava aí o fluxo financeiro para que as pessoas comprassem? Sim, era uma menina muito incrível. Graças a Deus. Era uma menina incrível. Então, a minha loja funcionava e eu estava aí já a fazer várias coisas. E olhei, naquela altura, conheci o Agrofood, o Carlos, que foi um senhor muito incrível. Nós conversávamos. Por essas conversas, ele me levou para a empresa dele, que estava na 25 de setembro. E por eu gostar de partilhar o conhecimento, porque quando você começa a ter muita informação, você quer partilhar com as pessoas. E eu falava muito sobre empreendedorismo. E eu sentia-me um pouquinho mais desconectado com aquilo que a juventude fazia. Os jovens da minha idade faziam. Eu não tinha amigos da minha idade. Os meus amigos eram mais velhos que eu. Então, sentava muito no escritório dele. Através disso, criei um programa que ajudava os agricultores de arroz em Gaza, Caíque. Eu organizava aqueles... O programa o que ajudava? Os agricultores de arroz em Gaza,
tinha facilidade deles para receber mais rápido que os outros. Fiz um acordo com, como se chama, SDAI em Belém, para organizar os agricultores de Belém, entre vários outros. Eu fiz isso, fui fazer. Enquanto estava a fazer isso, também estava a fazer moda. Entrei numa agência de moda, eu fui fazendo várias coisas. Então, espera, eu estou a ficar confuso. Tinha as vendas em Gaza, continuava a vender, entrou no agronegócio. Entrei no agronegócio. E também estava a vender. Estava entrando na área de moda também. Então, comecei a me envolver em vários grupos de associativismo, só para criar, obviamente, entender como funciona a cidade de Maputo, como funciona várias outras coisas. Então, no meio disso, graças a esse negócio, termino a minha faculdade. No dia 29 de dezembro, no mesmo ano que eu termino a minha licenciatura, no dia 29 de dezembro, roubam a minha loja. Roubam tudo. A loja em Gaza? Em Gaza. Roubam tudo. A minha mãe liga para mim às 6 e diz: Afonso, roubaram a sua loja. E, como um bom cristão, aquilo que chama-se negação no mundo do coaching, eu falo: eu vou renascer as cinzas. Eu vou para lá, vejo, roubaram tudo. Até tiraram a roupa que estava nos manequins, roubaram tudo. Eu ligo para o meu pai: roubaram o meu negócio. Fala: é triste. O que vais fazer? Ele me diz: sinto muito, né? Que triste, o que vais fazer? Não sei o que vou fazer. Eu falo: vou renascer. Nesse período do ano, em dezembro, geralmente nós fazemos estoque em grandes quantidades. Ou seja, tiramos todo o dinheiro que nós temos. Por causa do Natal. Por causa do Natal e do final do ano, dia 2, os mineiros e entre vários outros sul-africanos estão a regressar. Então, nesse momento em que as esposas estão a acompanhar os maridos dão dinheiro. Então, eles passam a comprar. Então, naquela primeira semana de janeiro, é a semana mais importante para o comércio, principalmente de roupas, entre vários outros. Então, eu tinha feito estoque. E eu só tinha 300 mil reais na conta bancária. Eu já namorava, então, já imagina, já não tinha nada, porque eu comprava crédito com esse número, com esse valor. E lembro que no dia 30 foi um pouquinho tranquilo. Dia 31 entrei em depressão, porque eu descobri que estava pobre de novo. Eu já não saí de casa. Dia 1, dia 2. Estava falido. E aquilo foi um dos momentos mais tristes que já pude experimentar, mas a minha mente sempre foi de criar soluções, independentemente dos desafios. Encaro o desafio, olho o problema, não tenho nada a fazer, e de alguma forma a questão já era olhar como que eu poderia sair disso. Então, podemos dizer que, Macacos, talvez para vocês aqui registrar, o Afonso detectou problemas na sociedade onde ele vivia, em Belém, criou soluções. Percebeu que as mulheres gostavam de beleza e foi procurar produtos de beleza para vender. E isto nos ensina uma coisa muito simples, que a venda é o instrumento importantíssimo para empreender. Quem quer empreender tem que dominar vendas, porque empreendedorismo sem vendas não funciona. Todos nós vendemos. Ele reparava equipamentos eletrônicos, através desses equipamentos conseguiu alguns fundos e a partir daí começou a empreender, que é comprar brincos, comprar produtos de beleza e criou o seu primeiro empreendimento, podemos chamar assim. Infelizmente, ou não, veio aqui um grande desafio. Qual foi? Roubaram tudo o que tinha do seu projeto. Tinha que ter um recomeço. Vamos agora tentar entender esse recomeço. Primeiro saber que lições, que aprendizado teve quando lhe acontece essa desgraça de lhe roubarem tudo e depois como é que faz a volta por cima. Uma das coisas que aprendi ao longo desse processo, não só esses vários desafios que eu tive, é não se apegar às coisas, aos bens. É uma das coisas que de alguma forma eu carrego hoje.
E a outra coisa é entender que se você encontra um desafio, não tem que olhar o problema já está ali. Não importa se você vai desmaiar, você vai ficar em pânico, não importa o que vai acontecer ali, o problema já existe, você tem que olhar as soluções. E foi essa mentalidade que tive. Além de olhar para as soluções, é entender que não pode colocar os ovos no mesmo cesto. Essa é uma das lições que também aprendi. E quando, no mesmo mês, eu faço anos no dia 16 de janeiro, e no mesmo mês, através do networking, aí começa já a importância, eu ver a importância do networking. No mesmo mês, um amigo que eu conheci, obviamente, aí já veio se conectar o negócio de Chimoio. Um amigo que eu conheci em Chimoio liga para mim. Os meus tios têm ouro. Querem vender. Não querem vender nesses bairros que estão aqui em Manica. Querem vender para Maputo. Esse é o melhor momento. Eu falei, eu vou ajudar. Chego, falo com aquela senhora do Maputo Shopping, é Eurocash. A senhora me fala os preços que eles não concordavam. Eu ligo para o meu tio. Eu falo, tio, eu preciso, na África do Sul, é crime vender ouro. Mas ele tinha um amigo que tinha licença para venda, compra e venda do. E de alguma forma eu ligo para ele. O que é que temos que fazer? Vocês têm que vir, porque ele também não acreditava que eu estava naquele momento. Vocês têm que vir. Eu olho para aqueles senhores, não tinham dinheiro. Eu tinha um celular, aquele celular, naquela altura, era Verizon. Não sei quem lembra daqueles celulares Motorola, grandes, bonitos. E eu vendo aquele celular, compro um celular, aqueles pequenos, os ditos bombinhas. Falo com aqueles, porque eles não tinham dinheiro, não tinham passaportes. E eu faço aqueles passaportes emergentes, aqueles que eram capa azul, para eles, ali para viajar. Eu pago o transporte para eles e vamos para a África do Sul. Então, vamos para a África do Sul, o meu tio conecta-me com este senhor, eles foram fazer negócio, obviamente, e eu tive a minha Foi intermediário do negócio de venda de ouro. Fui intermediário. E conseguiu ter um encaixe. Eu tive um encaixe. E na volta eu volto de carros, chegamos aí na Baixa, eram por aí 0 horas. Eu dormi naquelas caixas ali, porque eu tinha dinheiro, não podia arriscar sair daquele parque, dormi com aqueles senhores e acordei, fui para casa. Mas ali já havia um desafio. O que é que eu iria fazer com o dinheiro que eu fiz na África do Sul? Eu olhei, tinha uma senhora aí na Karl Marx, chama-se Cruz Azul. Tinha uma senhora, uma padaria aí ao lado. Ela era dealer de crédito. Dealer de crédito? Crédito de quê? Telefone? Telefone. Sim, sim. Telefone. E eu olhei e falei, eu quero ver o negócio. O que é que eu vou fazer? Procuro saber para Vodacom, para ser super dealer. Super dealer, quem de alguma forma as pessoas vêm fazer estoque, eles vão revender. Aqueles revendedores. São revendedores oficiais sim, das empresas de telefonia móvel. Sim. Então eu luto para fazer isso. Enquanto não chego nesse nível, eu vou falar com a senhora. Eu quero fazer o que a senhora está fazendo. Para isso, eu tenho este valor. Ela fala, não, esse valor é pequeno, é pouco, tens que aumentar, porque aquilo ali tu tinhas que entrar com um bom valor. Tu tens que aumentar, ok, mas não tenho. Mas eu vou ter outro valor nos próximos dias. Aí eu não tinha onde ir buscar esse valor. Mas como eu vou ter outro valor? Vamos começar. Eu pago aquele valor a ela. Estamos a falar de que montante? Por aí eram 250 mil meticais. Pago o valor para ela e eu tenho o estoque da Vodacom e da MCL. E eu monto, aquilo ali era uma loja de alguém, chego na loja de alguém, é do senhor Abílio do Vale, chego naquela loja, me autoriza para eu sentar numa cadeira e as pessoas de alguma forma falar, ter recargas para estoque. E as pessoas faziam fila para fazer
Para comprar as comprar. recargas. E não, de referenciar que às vezes o estoque acabava. De 250 mil meticais. Ou depois fui crescendo, tive outros valores e cheguei a vender a 100 mil meticais, 200, 300 mil meticais por dia. Mas aí já veio outro desafio que eu tive. Por eu ter essa revolta de querer mostrar ao meu pai que... porque eu tinha essa revolta. Porque meu pai estava zangado porque eu não queria ser médico. Para mostrar que não, estou bem sucedido. Estou bem sucedido. E eu comecei a brincar com dinheiro. Ou seja, eu lembro de um episódio, no dia 14, não bebo, não fumo, mas eu fiz uma coisa muito interessante. Eu fechei um restaurante, coloquei as pessoas a comerem e de referenciar. A parte mais louca é que a comida era confeccionada em outro restaurante para trazer aqui música ao vivo, banda e tudo mais. E aí que entra esse TV. Aí o seu propósito de impactar vidas. Eu estou sentado em casa, num programa da STV da tarde, aquilo acho que eram 15, tinha um coach a falar sobre coaching, sobre propósito e visão. O Alberto Nagy. E saiu o número dele ali. Peguei aquele número. Porque eu era muito apaixonado por leitura e já tinha um contato com esse lado de autoajuda. Eu já tinha devorado todos os cursos que existiam de autoajuda na Primo Curso, naquela altura, brasileiros. Já tinha devorado Gabriel Goff, entre vários outros coaches brasileiros. Então, quando eu vi aquele senhor, eu decidi ligar para ele. Naquela altura, aquele senhor cobrava por hora a sessão $100. E convidou-nos com alguns empresários. Era o único... $100 de mentoria para a área de sessão. É uma sessão de 1 hora. Acredito que a empresa dele era famosa coaching. Era uma coisa assim. E convidou empresários lá. Eu era o único menino que estava naquela sala. E ele estava a falar sobre grelha das metas. Grelha das metas. E ele falou uma coisa interessante e impactou-me. Porque eu fazia dinheiro, eu não fazia nada com dinheiro. E isso, de alguma forma, gerava frustração. Ou seja, muitas pessoas dizem que dinheiro voa. O meu dinheiro voou, então o meu dinheiro voava naquela altura. Então, ele começou a trabalhar comigo. Quando trabalha comigo, o senhor ganha um carinho incrível por mim. E ele diz: Afonso, tu és o único jovem que eu já tive a oportunidade de receber. Tu és que nem um filho para mim. Não me pagas nada. Não me passa a me pagar nada. Sempre que precisar, venha no meu escritório. Liga para mim para marcar, mas venha no meu escritório. Então eu fui para lá e começava a fazer essas sessões de propósito, visão, onde tu quer se ver. Por que tu estás a fazer o que tu estás a fazer? Eram questões mais difíceis que ele fazia. Aí eu percebi que, de alguma forma, por eu não beber, não fumar, nunca tive a oportunidade em toda a minha vida. É uma experiência que talvez vou ter com os 40. Como diz Daniel Davi, quando estiver com 60 já é bônus, então talvez possa lá experimentar. Já é bônus mesmo. Mas acho que toca numa frase muito interessante que eu gostava de partilhar com os Macagui. Se ficaram atentos, há 3 questões fundamentais que o Afonso Costa partilha aqui. Leitura. A leitura amplia bastante as nossas referências. Nos dá a perspectiva de algo que nós não conhecemos e entramos na cabeça de muitas pessoas que fizeram coisas diferenciadoras através da leitura. Por isso, Macagues, a leitura é fundamental. A segunda questão que o Afonso aqui coloca, que é extraordinário, é nos ligarmos às outras pessoas. Ele chama disso networking. O atrevimento de tentarmos agregar valor sentando nas mesas de outras pessoas. Isso nos abre outras portas importantes e fundamentais. E uma coisa peculiar que eu falo aqui, fundamental, a coragem. A coragem, podemos chamar o atrevimento, entre aspas. A coragem de contactar a senhora da banca. A coragem de hipotecar os únicos recursos que ele tinha para comprar recargas. E a coragem de arriscar. Arriscar, depois tem consequências. E as consequências estava aqui ele a contar. A falta de preparação nos coloca em situações que ele se meteu
Sim. a organizar jantaradas É. e eventos desnecessários, Sim. mas também que servem de aprendizagem. Nós só aprendemos com os erros que cometemos, mas também aprendemos com os erros que os outros cometeram. E os macacos deverão aprender com este erro para não fazerem a mesma coisa. Então, começou a entrar na área de coaching, de Sim. mentorias, De mentorias com ele. e dá a virada até de criar o seu negócio atual, o CEO. A Remastery. Então, geralmente quando você entra no mundo de autoajuda, ou você entra na superficialidade ou você entra mais fundo. Quando você submerge, existe esse bichinho de querer falar. Tá? Então, uma das coisas que ajudou-me foi olhar para a necessidade da aprovação. Foi uma das coisas que ajudou a falar, Afonso, o que tu estás a fazer não é porque é um estilo de vida, mas porque tu queres pertencer a um grupo social, tu queres pertencer a várias outras coisas. Fui dar várias ferramentas, comecei a ter essas várias ferramentas de coaching, como de alguma forma liberar perdão para o meu pai, porque eu tinha muito rancor do meu pai, que é um grande homem, um dos melhores homens que eu conheço. De alguma forma liberar, falar, olha, se tu queres prosperar... Por que tinhas necessidade de aprovação? É uma questão, ser uma questão juvenil, de não quero ser visto, quero que as pessoas reconheçam que eu sou o improvável, que está a fazer coisas diferenciadoras. Por que precisava de ser reconhecido e aprovado por os outros naquilo que faz? Geralmente nós crescemos em famílias humildes, nós, de alguma forma... Às vezes nós usamos a palavra humildade para não dizer pobres. Sim. Sim. Nós crescemos em famílias pobres, e essa é a palavra. Bom, pobre não seria tão, porque depois eles foram crescendo um pouquinho mais, mas não tinham tantos recursos quanto os outros, às vezes. Quantos outros que? Quantos outros na sociedade? Ou daqui de Maputo? Porque agora muito dentro jovem veio a Maputo, Sim, então começou-se a comparar sim. com Maputo. Tanto de Maputo, entre vários Porque em outros. relação aos teus Sim. amigos de Belém era a estrela. Sem sombra de dúvida, essa parte não posso negar. Porque eu já fazia dinheiro mais que eles, então era estrela. Mas a necessidade de aprovação é mais profunda que isso. Muitas das vezes o que nos afeta não é o que vem de fora, é o que vem de dentro. E isso parte, por exemplo, meu pai perdeu o pai com 9 anos. Ele foi trabalhar no quintal na cidade de Maputo. Ele sofreu muito, várias coisas. E esse sofrimento, às vezes, não queremos que os nossos filhos passem por eles. E o meu pai usava uma expressão, uma expressão que é dos melhores, no entanto, às vezes pode não parecer como que nós fazíamos perante os filhos. Ou seja, o meu pai falava assim, em Xangana, depois vou traduzir, então, em outras palavras, em português se diz assim, o filho que não sofre vira cão. Ou seja, ele não está preparado para o mundo. Então, o meu pai me forjava. No sentido de marginal. Sim, vira marginal, vai beber, vai fumar. Então, eu tinha essa de mostrar que não, eu não vou estar nesse nível, tá? Eu vou vencer. Né? Então, eu tinha essa revolta. E por eu ter passado por vários desafios, do jeito, os nossos pais africanos, graças a Deus que nós talvez possamos ter um olhar diferente. A tua origem, o teu contexto. Sim. Podemos chamar, entre aspas, te revoltava, mas dizer que não quero. Não, eu tinha o melhor coach. Eu tinha o melhor coach, que era o meu pai. Porque o meu pai é daqueles coaches. Nossos coaches te dizem coisas que, de alguma forma, podem machucar. Se tu não tiveres entendimento, tu podes morrer com rancor do seu pai. Ou podes não falar mais com seus pais. Não, mas para tu teres essa noção, agora, é porque tiveste referência. Caso não estaria magoado. Estava magoado porque não tinhas noção que o teu pai estava a te ensinar as regras da vida. Não tinha. Eu lembro de um episódio... Precisaste sair da tua parentela para entender um mundo diferente. Sim, eu tive a oportunidade, por exemplo, de sentar com o meu pai e conversar no sentido de conversa com 26 anos. Porque eu tinha muito rancor do meu pai. Era um rancor muito enraizado. Então, esse rancor e essa necessidade de aprovação, de querer mostrar que eu iria ser alguém. Ia ser um filho bem-sucedido. Bem-sucedido. É como quem diz, papá, vais engolir. Vais entender, vais ver. Então, mas
Antes de continuar, é fundamental uma questão, Macaia. Aqui está uma história de as origens não condicionam nem determinam o nosso caminho. O nosso caminho depende apenas de nós, das decisões que tomamos, dos atos que nós vamos ter que tomar e aprovar e também, fundamentalmente, das opções de ampliar o nosso circuito. Quando ficamos fechados num único sítio, não conseguimos dar a volta. E o Afonso Costa saiu do seu circuito. Como eu estava a dizer, saiu da sua parentela e foi ao mundo. E aí ampliou bastante. Macaga, estamos perante alguém que nasce logo na sua parte, podemos chamar, da infância, torna-se empreendedor. E esta lição da história que ele contou nesta primeira parte que nós terminamos é uma lição para todos nós. Pare de reclamar, saia, vai agir. É agindo, é tomando decisões que podemos transformar a nossa vida. E está aqui um exemplo do Afonso Costa. O Afonso Costa andava com o rancor do pai, queria mostrar ao pai que afinal posso vencer, e fez tudo. Cresceu, tornou-se um homem grande, mas depois perdoou o pai. Sem sombra de dúvidas. E eu aprendi uma coisa muito interessante. Muitas das vezes, os nossos pais são, eu estava a dizer, os nossos pais são os melhores coaches que nós temos. Às vezes, eles podem ter uma metodologia diferente, um pouquinho mais ousada, mais motivada por boas intenções. Boas intenções. E o meu pai tinha essas boas intenções. E através, ao longo dos anos, foi crescendo o olhar. O meu pai, quando chegava a casa, o primeiro nome que chamava onde está Afonso. Se eu não estivesse em casa, tinha que chamar, tinha que vir. Se todos os meus irmãos podiam ir brincar, eu tinha que estar lá. Não te esquece que era o mais velho também. Era o mais velho. A referência. Ele queria estar, queria me vir perto do que ele estava a fazer e tudo que ele fazia. Ele queria me ver lá. Às vezes ele gritava, mas era um jeito dele de ensinar, de referenciar que meu pai perdeu. O pai com 9 anos, trabalhou no quintal, entre várias outras coisas. E por ter tido essa experiência, às vezes ele quer ensinar para o filho se preparar para o mundo. Ou, se eu não estiver mais aqui, ou como é que vai viver? Vai sobreviver, como que vai cuidar dos irmãos, ou, de alguma forma, você tem que entender que o mundo lá fora é duro. E ao entender isso, porque depois de eu ter tido essas experiências de coaching, fiz a self-coach, depois, mais tarde, fui fazer o Business Executive Coach. Então, essa mentalidade de começar a entender como funciona alguns traumas, entender que às vezes tu tens que liberar o perdão para tu crescer e para liberar a pessoa para também crescer, prosperar. Dizer, olha, meu pai é livre para prosperar e transcender. Eu também sou livre para prosperar e transcender. Tudo que o meu pai, de alguma forma, fez, ou de alguma forma, o jeito que usou para me ensinar... Liberamos o perdão, liberamos a nós próprios. Exatamente. Porque isso nos bloqueia. Muito, muito. Nos bloqueia nas nossas decisões, na forma de agir. Em tudo. Então, uma das coisas foi olhar para isso. Quando eu dei um cheque para o meu pai comprar um carro, o meu pai fez uma oração que não sai da minha cabeça até hoje. Porque era uma coisa que ele nunca esperou de mim. Porque, por outro lado, pai, é ser humano, entende que eu posso ter exagerado um pouquinho neste filho. Mas, por outro lado, eu tenho gratidão por ele. Porque ele me ensinou uma coisa que eu não iria aprender no mundo lá fora. Ele me forjou para ter o controle emocional, uma coisa que eu não iria ter lá fora. Ele me forjou a ter soluções em vez de reclamar. Porque você chegava a falar para o pai, me bateram na escola, o que você fez? Exatamente. Não fiz nada. Fala, como que você se fez? Se vira. Então, ele me ensinou a me virar no mundo. E ele sempre, por mais que não parecia, ele sempre perguntava à minha mãe como que eu estava, como que as minhas coisas estavam a funcionar. Ou seja, ele, de alguma forma, se importou, sempre me amou, só que, de alguma forma, ele tinha um método de me ensinar. Então, ao entender isso, entender também, eu fui uma criança que sofreu muito na vida, tem seus traumas, tem as suas máscaras emocionais, tem vários desafios que ele enfrentou, e ele não queria que eu passasse por isso. Mas o jeito de eu não passar por isso é entender que as coisas são difíceis. Então, o único jeito era te mostrar em casa que as coisas são difíceis para tu estar preparado no mundo. Então,
ao liberar o perdão para o meu pai, me deu a visão de várias coisas que ele falava, de várias coisas que ele ensinou, que de alguma forma ensinava de outro jeito, mas de alguma forma tem um impacto real na vida. Foi nessa altura que percebeu. Sim, que, essa foi afinal, a nossa conversa aos 26 anos que conversamos. Afonso, nós sabemos que, para quem é uma pessoa espiritualizada, sabe que a honra ao pai é a única, podemos chamar o princípio, o mandamento, com promessa. Quem não honra o pai e a mãe, acabou. Não quer dizer que temos que, como é que chama, aceitar tudo, mas a honra é importante. Sim. Por essa razão, liberou o perdão, reconciliou-se. Agora vamos passar para um ponto muito importante. Como é que nasce a High Master? A High Master Academy nasce dentro disso, porque quando nós começamos a entrar, como dizia, quando nós entramos no mundo da autoajuda e eu ter entrado, tive a oportunidade de fazer várias formações, leadership, coaching, business executive coaching, e eu já fazia alguns negócios, fazia algum dinheiro. Surge uma necessidade empírica. E por outro lado, eu sou cristão. Então, surge uma necessidade de você agregar, servir a outras pessoas, contribuir na vida de outras pessoas, contribuir na vida de outros jovens. Quando o jovem fala, eu quero começar um negócio, não tenho recursos. Então, às vezes você olha, por exemplo, quando eu estava na faculdade, os meus colegas não tinham tempo, porque tinham que estudar. E eu, enquanto eles estavam a fazer trabalhos da faculdade, a girarem vários, eu estava em Joanesburgo, a fazer estoque, a fazer várias outras coisas. E eu ainda fazia os trabalhos. Ou seja, quando alguém fala, eu não tenho tempo para estudar. Então, essas várias coisas, quando os jovens falam, você, de alguma forma, partilhava com outros jovens. Eu partilhava com outros jovens como que eu penso, como que eu fazia as coisas. E sempre, quando eu conversava com as pessoas, falava, tu tens que ensinar isso, tens que partilhar isso com várias vezes. E aí surge a ideia de criar a High Master Academy. Mas antes da High Master Academy, eu fiz eventos, workshops. Estava lá a Tânia Tomé, entre vários outros, o próprio Alberto Najo. Eu fiz esse evento. E falei, eu queria criar uma empresa de treinamento empresarial, consultoria, por causa da minha área de gestão, contabilidade, autoria. Quando eu começo, eu falo, ok, vou lançar uma empresa. Sai a High Master Academy. High Master Academy, lança o primeiro evento e o evento. Eu não tinha a empresa registrada naquela altura. E eu tive a oportunidade, e tenho a oportunidade de pessoas confiarem em mim. Naquela altura, veio a CDM, veio a Coca-Cola, veio alguns de Mozart, de referenciar que são empresas, e pagaram uma conta pessoal de alguém que não tinha escritório, não tinha nada. Era só, quer-se participar, está aí o número de conta. Pode partilhar o que levou, sendo um jovem, Sim. não tendo empresa, não estar estruturado empresarialmente, Sim. lançou um produto. Sim. E as pessoas compraram esse produto. Sim. Concordaram em estar contigo. Sim. O que acha que seriam os fatores determinantes para que isso acontecesse? Primeiro, eu, conforme eu disse, desde muito cedo, investi e devorei muitos cursos que estavam existindo. Era uma página brasileira aqui, Primo Cursos. Eu entendia sobre marketing empresarial, eu entendia sobre marketing pessoal, eu entendia sobre... Eles davam um pouquinho sobre isso, coisas básicas. Então, antes de eu lançar o produto, eu entrei no LinkedIn, eu comecei a gerar um valor absurdo. Aquilo era, de alguma forma, era conteúdo, eu era uma máquina de criar conteúdo, criava muito conteúdo sobre empreendedorismo, sobre liderança, entre várias outras coisas. E conteúdo de terra a terra. E as pessoas me seguiam no LinkedIn. E essas pessoas que participaram vieram do LinkedIn. Ou seja, gerar valor absurdo na vida das pessoas. Automaticamente as pessoas querem de alguma forma entender mais sobre isso. Obviamente, querem sempre uma coisa. Então criou uma necessidade ou desejo nas pessoas. E aí estava o Afonso Costa preparado para satisfazer. E por outro lado, através do teu projeto. Sim. E por outro lado eu tinha micro resultados. E isso me dava autoconfiança
para de alguma forma falar de dinheiro ou falar sobre crescimento sem nenhuma reserva. Ou seja, eram executivos, eram gestores, mas talvez não tinham, talvez, um pouquinho dos resultados que eu tinha naquele momento. Então, o ter micro resultados, eu acredito que os resultados curam. Me davam essa Dava-te autoconfiança. legitimidade quando alguém tem skin in the game. Sim. Não falava aquilo que não Sim. executava, falava Sim. aquilo que executava, Aquilo que executava. e tinha provas disso. Eu tinha prova. Então, É só um minuto perguntar aqui aos macacos, apanharam essa dica aqui? Essa dica de ouro. Nós ensinamos, partilhamos aquilo que nós praticamos. Caso não, vai ser um negócio falhado. E o Afonso Costa foi isso. Ele falava para os empresários e para as empresas, mas ele tinha skin in the game. Aquilo que ele falava, ele fazia. Esse é um diferencial muito importante, Macaque, quando alguém quer empreender e alguém que quer partilhar conhecimento com os outros. Porque quem não pratica o que faz está a entregar um risco muito elevado às pessoas com quem está a partilhar. Tenham cuidado com as pessoas que partilham aquilo que não fazem. E nasceu o teu projeto é gigante. Eu participei em 2 eventos dele. muito obrigado. Estou orgulhoso pelo convite e agradecido ao Costa por ter me convidado a participar. Fiquei impactado. Muito obrigado. O último evento foi agora, que também foi extraordinário, com muita gente interessante. É sinal de que está a fazer algo extraordinário. Como é que lida com essa pressão do crescimento do negócio? Quais são os teus hábitos, as tuas rotinas que lhe fazem blindar para conseguir aguentar o crescimento extraordinário dos teus negócios? Uma das coisas, muito obrigado, primeiro, muito obrigado, de referenciar talvez as pessoas não sabem, mas também nesse resultado incrível que o Daniel David está a mencionar, também tem lá o dedo do Daniel David. Às vezes tivemos a oportunidade de almoçar e dizer, olha, eu cometi esses erros, esses erros, esses erros, tu tens que olhar aqui, olhar aqui. E uma coisa muito interessante que no último evento que marcou-me bastante foi no sentido quando nós tivemos um atraso por questões, obviamente, quando nós fazemos evento, temos um programa, alinhamento, mas há momentos que quando há participação de alguma forma de entidades, alguns protocolos mudam no meio e acaba criando um delay. Constrangimentos. Não constrangimento, um atraso considerável. Quando o constrangimento na organização, Sim, das pessoas estão à espera. Sim, das pessoas que estão à espera. No entanto, há uma parte muito interessante que marcou-me bastante e estou profundamente grato. Assim, era uma questão muito interessante. Afonso, tu precisas de uma ajuda. O que é que eu posso fazer? Ou seja, o Daniel Davi sempre esteve disponível para agregar na vida dos jovens empresários o que está a fazer através do Macag e através dos outros jovens que têm a oportunidade de estar perto de si. Muito obrigado por servir, nos mostrar esse caminho. E olhando para rotinas, eu sou uma pessoa que acredita em Deus. Eu sou uma pessoa que, de alguma forma, acredito em Deus e acredito que há Deus acima de tudo, acima de tudo. Então, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus. Agradecer a Deus é entender que dinheiro é energia, trabalho é energia, resultados são energia, saúde é energia. Tudo a parte de Deus. Porque não é que eu sou o jovem mais inteligente deste país. Existem jovens mais inteligentes que eu. Existem jovens com recursos mais recursos que eu. Mas eu tenho essa graça de Deus me usar para um propósito maior que o que nós fizemos até aqui nem a sombra do tá de vir. Então, eu tenho essa parte sou extremamente grato a Deus. E, por outro lado, entender que existem rituais. Porque muitas das vezes nós olhamos para uma coisa grande que nós queremos alcançar, mas se nós não olharmos para milestones, ou o que nós vamos fazer durante o dia todo, o que vamos fazer diariamente, aqueles pequenos marcos, pequenas coisas. Às vezes nós falamos da rotina, temos que ter rotina, não? Mas abaixo da rotina nós temos os nossos rituais diários. Então eu tenho alguns rituais meus, e de alguma forma olho e faço isso, tenho as minhas rotinas bem desenhadas. Às vezes sou, como dizem, às vezes dizem, né? Ouço, às vezes a nossa equipa fala,
às vezes acaba escapando, nós ouvimos, às vezes dizem que sou muito exigente e muito perfeccionista, mas nem questão disso, é questão de tudo que tu fizer, o meu pai me ensinou isso, porque qualquer coisa, os meus irmãos estragavam coisas. Eu não vi, por que você não viu? Por que você não estava? Eu vi, foi o fulano, por que você deixou? Accountability. Tudo que for a fazer, você tem que se tornar dono moral daquela coisa. Você tem que gerar um Ter impacto responsabilidade. acima e você tem que, de alguma forma, gerar algum impacto em tudo que você faz. Você não pode aceitar estar num lugar e o lugar continuar o mesmo. Você não pode aceitar fazer um projeto e o projeto continuar o mesmo. Isso e tornar-se comum. Então, eu acredito que isso tudo está ligado com aquilo que nós estamos a fazer. Agora, sobre o impacto do crescimento. No início da nossa conversa eu disse, eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer uma coisa que me deixa muito acomodado. Do mesmo jeito, quando nós entramos nos serviços financeiros, eu tive a oportunidade de olhar, eu tinha uma amiga que tinha uma empresa de serviços financeiros, eu olhei, interessante, através do networking, fiz os serviços financeiros, fui contratar os melhores serviços que de alguma forma tirei de outros lugares, coloquei ali, entender como funcionava, desenhamos os processos e deixei lá uma diretora executiva, todo olho, sim, como diz um dos meus mestres, ou um dos meus mentores, diz, Afonso, não importa o quanto tu vais crescer, tu tens que ter olho nas suas coisas. Porque nós temos pessoas incríveis a trabalhar aí conosco, mas essas pessoas são boas numa área específica. E nós, como empresários, como empreendedores, somos generalistas. Tu tens de ter capacidade de olhar para os números da tua empresa, olhar para processos básicos, limpeza, entre várias outras coisas. Quando entramos nos serviços farmacêuticos, olhamos e falamos, ok, o que é que precisa? Isto. Ok, preciso de pessoas que entendem sobre isso, preciso de criar processos que de alguma forma possam funcionar sem mim. Então, uma das coisas que traz o crescimento é o desafio de tu acreditares em pessoas e trabalhar com pessoas. E, claro, nós temos um desafio em Moçambique. As pessoas querem dinheiro em Moçambique e poucos querem realmente trabalhar. E esse é um desafio real em muitas empresas. Há empresas que mandam os funcionários para fora e já não querem voltar. Então, às vezes o erro de pensarmos que o objetivo é dinheiro, Sim. enquanto o dinheiro é uma consequência dos atos que tomamos. Então, Só queria fazer uma pergunta. Qual é, neste momento, a tua estrutura empresarial? Além do High Master Academy, quais são as suas áreas de intervenção e de negócio? Sim, nós estamos na área que é a High Master Academy, que é a empresa de consultoria e treinamento empresarial, que atua também na organização e gestão de eventos corporativos. Nós estamos a fazer isso aqui em Moçambique, nós estamos a fazer isso na África do Sul. Ainda este ano vamos estar na Nigéria, vamos estar na refinaria do Dangote e estamos de alguma forma a acertar as datas. Provavelmente vamos estar com ele, vamos estar com o Tony, o fundador da UBA, vamos estar no Access Bank do falecido Robert, vamos estar com vários outros empresários através do programa Seu Claro. E nós temos outro ramo que é a área farmacêutica. Eu tive a oportunidade de um momento muito interessante. Então está na área farmacêutica, área de educação, networking e eventos. E uma das coisas que nós fizemos foi quando nós criamos a farmácia, por exemplo, de Massageiro, que é a melhor que existe lá. A administradora, na altura, que é a mãe do Elias, da CTA, foi inaugurar, falou umas coisas muito bonitas. E temos a área de saúde, que é essa área farmacêutica, temos os serviços financeiros. Os serviços o que é serviço? Banco, microbanco? Microcrédito. Microcrédito. Claro que vamos ser um microbanco, se Deus quiser, Deus quer. Nós criamos produtos que ajudam as vendedeiras, as mamães dos mercados, entre vários outros, que de alguma forma a crescer os seus negócios. E nós fazemos isso com muita honra, porque aquelas senhoras movem a nossa economia. Nós temos na área de procurement, que nós de alguma forma trabalhamos com a área, com a indústria, fornecemos materiais industriais, PPEs, materiais hospitalares, entre vários outros. Nós fazemos procurement. Então, além de ter farmácia, fazem procurement de produtos farmacêuticos? Sim, fazemos materiais. Materiais. Não importamos medicamentos, não é empíricos.
Nós não importamos medicamentos, nós importamos materiais hospitalares. Hospitalares, Sim, tá bem. materiais cirúrgicos, entre vários Sim. outros equipamentos, não medicamentos. Tá. Nós temos um importador e estamos na área de serviços aduaneiros, de alguma forma, através da Magnus, despacho. Nós estamos através da Magnus, ou seja, nós criamos um ecossistema um pouquinho mais interessante, graças a Deus, mas conforme disse, o mais importante é ter pessoas que tenham um coração ensinável e sejam pessoas confiáveis. Todos nós temos nossos desafios, entender que no trabalho você precisa ter uma cultura organizacional dentro das suas empresas, precisa ter processos dentro da sua empresa e os papéis de cada um têm que ser claros, porque muitas das vezes às vezes contratamos, chegam as pessoas nas nossas empresas, nem nós não sabemos o que eles têm que fazer dentro das nossas empresas. E é um processo de aprendizagem contínuo, não se para. É um processo de aprendizagem. Mas falando desta questão dos processos e tudo, o próprio Afonso Costa não para de estudar. Parece que anda aí na Harvard. Não, nós temos que... O que é que anda a fazer aí na Harvard? Eu estou a terminar agora sobre economias emergentes, porque o nosso objetivo... Mas Harvard nos Estados Unidos, online? Online, graças a Deus. Online, o nosso objetivo é focar mais para economias emergentes. Conforme eu disse, nós vamos estar na Nigéria agora, em dezembro. O nosso objetivo é juntar, nós estamos criamos um ecossistema ao nível da África. Se nós pararmos para olhar ao nível da CPLP, quase que os nossos países não existem em África. Devido à sua dimensão econômica. Dimensão econômica e questões de língua. Por outro lado, se nós olharmos para a South África, nós olhamos para o sul da África, nós vimos que, às vezes, parece que não são países muito unidos. Se nós olharmos para o West África, a dimensão dos negócios é diferente. Eu tenho amigos na Nigéria, entre vários outros cantos, que quando falam de negócio, você parece que você pode chegar na empresa dele, ele te contratar para só varrer o chão. É a dimensão da economia. A dimensão da economia do jeito que eles veem o negócio. Então, nós estamos a criar um ecossistema em que vai ajudar a sem sombra de dúvidas, porque através do networking que é criado, através das nossas plataformas, gera resultados concretos, resultados tangíveis. E tem negócios que saem dentro, tanto no Moçambique Social Summit, e tanto no seu club, entre vários outros programas que nós criamos, tem negócios reais, não é simplesmente um evento que termina num dia. Existe um follow-up e existe, de alguma forma, negócios reais ao nível local. Tanto empresas que participam dentro do Moçambique Social Summit fazem negócio e nós contribuímos para essas empresas. Mas agora nós estamos a escalar ao nível da África, porque a África é uma terra de muitas oportunidades. O nosso continente é muito rico, tem muitos jovens incríveis, mas nós temos uns desafios que são os desafios estruturais e que, se nós, obviamente, como empresários africanos, despertarmos isso, claro que não vai ser em grande escala, em pequena escala, depois vai crescendo, porque se nós quisermos gradualmente vai-se atingir onde se pretende. Querermos colocar 2.000 empresários africanos, o africano tem uma cultura diferente. Então, tu tens que ter empresários que têm a mesma mentalidade ao nível da África. É o que nós estamos a fazer, é o que nós temos neste momento. Temos vários empresários de diferentes níveis, executivos de C-level, que fazem parte das nossas comunidades, mas o objetivo é trazer cada vez mais empresários africanos e entender que existe oportunidade em Zanzibar em termos de energias renováveis, existe oportunidade em Moçambique, existe oportunidade na África do Sul, existem empresários com experiência na África do Sul em procurement, em produção de materiais, tanto de PPEs na África do Sul, que não têm oportunidade aqui. Então, se nós criarmos esse ecossistema ao nível da África, vai ser benéfico para nós. E, por outro lado, é mais fácil, por exemplo, o empresário trazer uma coisa da China que trazer uma coisa do Quênia para Moçambique. Ou seja, existem vários desafios. Mas também, outra coisa, como eu disse, eu sou cristão, às vezes eu digo assim, o povo se perde por falta de conhecimento. Existem várias oportunidades nesses países que nós podemos explorar. Então, esse ecossistema que nós estamos a trazer, por exemplo, nós trazemos alguns empresários que vão abrir alguns escritórios em Maputo, em Moçambique, que são grandes renomados ao nível
ao nível da África e ao nível da Nigéria. Ou seja, existe sim um desafio que é a dor do crescimento, mas conforme nós já tive a oportunidade de falar com Daniel David e outros fóruns, o crescimento gera desordem. E sempre que você vai crescer, não tem que se preocupar neste momento em criar ordem, porque mesmo o desenvolvimento humano, há momentos quando nós estávamos a crescer, continuamos a crescer em termos de mentalidade, em termos de experiência de vida, tal, mas em termos corporais, fisiológicos, quando estávamos a crescer, às vezes nós acordávamos, o nosso corpo estava a doer, o osso ficava a se alongar durante a noite. Ou seja, o crescimento gera desordem. Mas nessa desordem, o importante é criar a sobrevivência na base. Você, por exemplo, está criando um negócio. O maior erro é você querer ser organizado enquanto está a criar um negócio. É um erro fatal, porque você vai se ocupar em business plan, em várias outras coisas. A não que você queira se aproximar a um banco, mas se você quer iniciar um negócio, você tem que aprender como o negócio funciona. Depois você vai ter empresa. A empresa já precisa de organização, mas no começo não tem essas coisas bonitas que às vezes partilham, andam com cartões, CEO, Gostei de ouvir chairman. essa parte. Macaques, este é um insight também muito importante aqui que está a ser colocado. Nós sempre sabemos, crescer dói. Não há nada que se faz. É como um bebê. Quando nasce, dói, chora. Quando cresce, falou aqui o Afonso, dói, porque o crescimento dói. Nada se faz sem alguma dor. E muitos jovens macaques não estão preparados para as dores. A outra questão que o Afonso falou aqui, que é extraordinário, é que não há mudanças sem rupturas. A pessoa tem que fazer ruptura com o status quo e partir para outros desafios. Obviamente, há desafios, mas os desafios é para serem enfrentados. Eu só quero aqui, não sei há quanto tempo estamos? 1h10. Já passamos 1 hora. O que eu gostava de perguntar aqui ao Afonso? Cresceu, é uma figura com notoriedade aqui em Moçambique, agora a nível da África. As pessoas o respeitam, participam nos teus eventos, as pessoas estão contigo. A pergunta é: quais são, se quiser partilhar com os macaques aqui, 2 ou 3 desafios ou erros que acha que lhe aconteceram que serviram de lição? Os erros são vários. E continuamos a cometer os erros. O importante é não continuar a errar na mesma coisa. Erro significa eu continuo. O erro fatal seria, de alguma forma, continuar a errar na mesma coisa. E existe uma frase muito propalada que diz: nós aprendemos com os erros. Não, você nunca vai aprender com os erros. Se você errou, porque você não sabe. E se você continuar a não saber, vai errar de novo. E o que você precisa aprender nesse processo, eu aprendi que eu tenho que investir no conhecimento. Eu sempre tenho pontos cegos. Eu tenho que aproximar as pessoas que já passaram por esse caminho. Eu estava a trilhar, eu estava na mesma jornada que a minha. Claro que podemos estar no mesmo barco, mas há outros que estão no iate, há outros que estão no barco à terra. Então é mais importante olhar para as pessoas que estão no iate, olhar para as pessoas que estão um pouquinho, numa escada, um pouquinho acima, e olhar, entender, porque todos eles cometeram erros e eles vão te ensinar como meu pai me ensinou, através do que aconteceu, né, durante a infância. Ele, de alguma forma, me forjou em diferentes formas. Olhar pessoas, modelar as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de modelar as pessoas. Uma das pessoas que nós temos aqui é o Daniel David. Eu gosto muito de modelar e entender como que as pessoas fazem isso. Eu tenho uma pessoa que eu tive a oportunidade de falar, eu falei isso em público, falei com ele também, o Fernando Couto. O Fernando Couto, na idade que tem, ele está 8 horas no escritório. Você vai para 8 horas e fala: vamos sentar 8 horas. Está ali 8 horas, pá. Eu falo: pá, Afonso, pá. É uma coisa incrível. Tu olhar e falar: são pessoas que eu preciso modelar. O que é que essas pessoas fizeram? Sabes que temos uma coincidência enorme. Quando a STV nasceu, sim, uma das pessoas que não precisou de business plan, sim, não precisou de muitos estudos sim, para nos apoiar, nós estávamos a nascer, não tínhamos condições. sim,
foi o Fernando Couto, Um grande através da homem, Manica. um grande Ele homem. disse, Daniel, vou patrocinar isto, Sim. vou para vocês conseguirem se virar. Acredito no seu projeto. Sim. Então, E ele começou de raiz, é uma homenagem especial. Muito obrigado, Fernando. Já falamos várias vezes sobre isso. E ele tem sido uma referência extraordinária, porque acreditou naquilo que é divino. Nós, às vezes, é-nos apresentado uma semente e olhamos para a semente. Mas o Fernando Couto não olhou para a semente. Viu na semente uma floresta e acreditou. Estamos aqui hoje a honrá-lo com essas palavras que o próprio Afonso acaba de mencionar. Então, um dos erros é esse, que de alguma forma eu olho, porque eu modelo várias pessoas. Às vezes o Nur, vou sentar com o Nur, são 20 horas, o Nur está no escritório, está no computador. E geralmente o jovem que só fez $1 milhão, seja $1 milhão de meticais aí, já não pega celular às 18, você já não consegue falar com ele. E modelar essas pessoas. Claro, nem sempre você vai ter a oportunidade de sentar com elas, mas você pode comprar os livros dessas pessoas. Você pode acompanhar a rotina deles através de social media, num programa como esse. Modelar essas pessoas e ter acesso à aprendizagem. Quem aprende não depende. Então, um dos erros é errar a mesma coisa, pensar que você vai aprender com ela. Você não vai aprender com ela. Nunca se aprende. Então, a segunda coisa que eu aprendi ao longo desse processo foi, de alguma forma, uma frase muito incrível que as pessoas falam, dizem assim, tu és jovem, ainda tu tens tempo. E eu penso que é ao contrário. Eu acredito que sim, o jovem tem que ter múltiplas experiências, tem que entender que ele tem pouco tempo. Hoje eu tenho a oportunidade de ligar para o Daniel David quando eu precisar de alguma coisa. O Daniel David vai me atender porque ele está a deixar um legado. Mas se eu tivesse 60 anos ligar para o Daniel David, o Daniel vai falar, se você é homem nessa idade, não vai dar a mesma atenção que me dá hoje. Então, eu penso que é na juventude onde nós temos que aproveitar as oportunidades. As oportunidades não estarão lá para sempre. E as nossas decisões sempre vão afetar lá à frente. Então, nós temos que sempre olhar, entender que nós temos pouco tempo. É nesse tempo onde nós temos que tomar as melhores decisões da nossa vida, que vão impactar toda a nossa velhice, vão nos impactar daqui a 40 anos. Há oportunidades que nós vamos ter, por exemplo, de ter alguém que acredita em si, para colocar lá 1 milhão, 2 milhões, com 40 anos não vamos ter. A oportunidade de nós termos que aprender várias coisas. Eu acredito que, entendo e respeito quem diz que tu tens que se focar numa única coisa para dar certo. Mas eu penso que a minha experiência dita outra coisa. Porque você não sabe qual é o negócio. Você tem que focar em algo que gera micro resultados, obviamente. Mas entender que existe várias oportunidades, você tem que abraçar oportunidades, não desperdiçar oportunidades. E isso só acontece muitas das vezes na juventude. Muito conhecimento que você vai ter na vida, vai ter na juventude. Você tem que errar rápido, aprender rápido, executar rápido e entender acima de tudo que você tem pouco tempo para fazer. Aí já quando você tiver bônus, você vai também se aproveitar e ter a oportunidade de desfrutar cada vez mais. Claro, você não tem que deixar de viver, mas a ideia de que você tem muito tempo na juventude é errado e ter consequências muito graves. O terceiro erro que de alguma forma eu olho assim, é de alguma forma networking. Muitas das vezes nós ficamos motivados com histórias bonitas de superação, olhamos para os fundadores do Facebook, olhamos para o Bill Gates, olhamos para, entre vários outros, o Warren Buffett, olhamos para várias dessas pessoas e falamos, e se essas pessoas conseguiram, eu também vou conseguir. Não, você não vai acreditar, não vai conseguir. Se você não entender o que está por trás disso e o que está por trás de qualquer negócio de sucesso, networking. E se o jovem cometer o erro de não entender como funciona o networking, não importa se o jovem vai fazer banhos gelados, não importa se vai rezar a Deus, o nosso bom Deus, todos os dias, porque Deus já nos abençoou, já nos deu os recursos. E o Deus pode lhe abençoar, lhe dar tudo, mas se você não entender isso, você vai ter desafios maiores pela frente.
Networking. Se olhar para o Jeff Bezos, fundador da Amazon, que muitos se inspiram nele, os pais lhe emprestaram $200.000. Se os pais lhe emprestaram $200.000, significa que eles tinham recurso e tinham uma boa conexão. Ao pai de Warren Buffett era político, era investidor, ele já tinha dinheiro, ele já tinha acesso. O Mark estava a estudar, ele fundou o Facebook no quarto da Harvard, numa faculdade onde estava. Ele estava a estudar Harvard. Quanto é a mensalidade de Harvard? E quais são as crianças que estão a estudar ali? São os contextos que cada uma das pessoas teve. Sim, quais são os pais daquelas crianças? Ok, o Apple começou numa garagem, sim, que eram os pais do sócio do fundador da Apple, o Steve Jobs. Ou seja, esses todos tinham networking. Networking é o ticket dourado para todo empresário, para todo empreendedor, para todo executivo. E independentemente se você quer empreender ou não quer empreender, se você é intraempreendedor, trabalha dentro de uma empresa. Aqui, por exemplo, no Grupo Soico, se você não entender sobre networking, vai se lançar concursos internos em que tem que se promover um gestor. Existe um colega incrível, trabalhador, extraordinário, que pode estar aqui nesta sala e que de alguma forma todo mundo olha para si. Não, aqui na sala não tem nenhum. E pode, extraordinário. Pode olhar e falar, se abrir concursos internos, você é a pessoa indicada para assumir um cargo. E chegou o Afonso. Em 2 dias, pá, é gestor. E as pessoas, por não entenderem isso, vão dizer que são coxas quentes. Os mais radicais chamam de coxas quentes. Os mais ousados chamam-se de grupinhos de elite. Os mais frustrados chamam isso de coxas quentes, chamam isso de grupos de ladrões. Não importa. Todos nós, por mais que, por exemplo, eu tenha crescido numa família humilde, eu tive privilégios na vida. A minha mãe tinha mandioca que meus colegas não tinham. Ou seja, era um privilégio. Todos nós temos privilégios, obviamente. Só que os privilégios só animam quando nós participamos. Quando não participamos, não animam. Então, o network dá esse privilégio. É o privilégio de você aprender das melhores pessoas. Você ter a oportunidade de ser indicado em mesas onde você nunca vai estar, nunca estaria, onde o seu certificado por si só não vale nada, onde a sua inteligência não vale nada. E 85% dos resultados de pessoas como Daniel David, Salim Abdul, Nur Mamad, Fernando Couto, entre várias outras pessoas, de mim pessoalmente, 85% desse resultado vem do networking. Conhecimento e habilidade, que representa 15%, é o que o Daniel David tem aqui nesta sala. Nesta sala temos as melhores mentes que estão, os melhores mentes brilhantes em termos daquilo que fazem. Ou seja, 15% você pode contratar. Ou seja, você tem que ter o saber, você tem que saber, mas entender que o saber só não vai te levar ao nível que você quer. Networking seria um dos piores erros que você poderia cometer como empresário, como empreendedor, como executivo, ou quem trabalha dentro de uma empresa, ou na vida pessoal. Você tem que ter networking. Isso é marcante. Macaco está aí. Saber em que mesa que sentamos, as amizades que nós temos, com quem nos conectamos, é fundamental. Porque o ponto de inflexão de qualquer coisa, às vezes começa numa pergunta e numa resposta que alguém nos dá, que está aqui ao lado de nós. Sofremos em querer saber o que, como, quando. Às vezes a pergunta tem que ser com quem que nós nos juntamos. E aqui a lição do nosso amigo Afonso, que coloca de uma forma brilhante. Isso é bíblico também. É bíblico. Não vou estar aqui a desenvolver, mas o networking é estarmos nas mesas certas, agregarmos valor e saber fundamentalmente esta palavra-chave. Estarmos para servir. Só quem sabe servir é que saberá ser servido. Afonso, estamos a chegar ao fim. Queria que olhasse para esta câmara aqui e deixasse uma mensagem para os macacos, para os empreendedores. Uma mensagem direta, curta, que essa mensagem, se nós formos divulgar, vai estar no outdoor, com um avião a circular pelo mundo todo. Vão ler aquela frase e vão dizer que é do Afonso. Se desembarcar em China, vão ler no aeroporto lá de Beijing, que está ali Afonso. Em Nova Iorque estará a tua face. E possivelmente em 3 meses, os 8 bilhões de seres vivos em Moçambique
vão ver. Que frase seria essa? Que mensagem é essa que gostaria de deixar aqui aos macacos? Eu acredito que toda pessoa que você encontra na rua, está enfrentando um desafio que você não faz a mínima ideia. Seja gentil sempre e entenda que essa mesma pessoa está precisando de uma coisa que você pode oferecer. Aí vem o networking. Não importa, muitas das vezes nós pensamos que por ter poucos recursos nós não podemos agregar na vida das pessoas. Mas não importa se a pessoa é bem-sucedida mais que tu ou tem menos recursos que tu, sempre precisa de uma ajuda. E você pode agregar. O mais importante é você estar preparado para agregar e não desperdiçar oportunidades. Não importa onde você está, não importa o que você quer fazer, faça. Uau! Muito obrigado, Macag. Estivemos aqui com Afonso e a terminar sempre ele com a sabedoria que ele tem. A questão fundamental é que as pessoas precisam de pessoas. Nós só existimos porque as outras pessoas existem. Se nós não compreendermos isso, dificilmente saberemos empreender. Seja de que nível a pessoa está, pessoa precisa de pessoas. Um grande abraço e muito obrigado, por esta conversa. Combinamos já, vamos ter uma segunda volta, porque ainda tem muita coisa que ficou aqui na minha cábula para falar. Um grande abraço, eu acredito que sim. Até a próxima. Macag, tchau.